Ora, muito bons dias a todos. O meu nome é António Palmeira, como creio que já sabem, e sejam bem-vindos a esta sessão onde tratarei do tema movimento. E vai ser uma sessão que tem vários percursos que, tal como um farol, procurarei iluminar ao longo desta conversa. Vou-vos contar a história de um movimento que já dura alguns anos, com um percurso que não é linear, e com elementos que revisito com frequência, procurando experimentá-los novamente, descobrindo-lhes novas formas, ao mesmo tempo que descubro em mim próprio novas perspectivas e competências. Este farol vai iluminar os diferentes percursos deste sumário que agora vos vou mostrar. Começaremos por ver como é que o movimento faz parte da forma como experimentamos o mundo, como vamos de encontro ao mundo. Depois falaremos dos diferentes papéis do movimento na saúde, que vai para além das calorias. Portanto, o movimento não são só calorias, há um tesouro escondido do movimento, que são os processos psicossociais que eu irei trabalhar convosco. Depois irei falar do movimento como promotor de conhecimento, portanto, como facilitador da aquisição de conhecimento, e trabalharei convosco sobre o projeto Pessoa. E, por último, um conjunto de novas abordagens sobre como podemos manter o movimento. Como é que podemos intervir conhecendo estes mecanismos e estes processos. E movimento é uma expressão, ou uma palavra que já usei várias vezes, e procurei defini-lo durante a elaboração desta agregação, e realmente a definição de movimento carece de um esclarecimento, um primeiro foco de luz do nosso farol. Então questionei colegas que têm, por exemplo, estado à frente de guidelines como as 24 horas do movimento, mas e depois, quando procuro mesmo tentar perceber qual é que é a definição que têm seguido para o movimento, as coisas não estão assim muito claras. Então eu vou sugerir que o movimento seja visto como uma medida de mudança. Portanto, o movimento vai integrar mudanças não só do nosso corpo como um todo, mas também das suas partes. Há até autores, como a Cathy Bowman, que falam de mudanças a nível celular ou até mais pequeno do que o nível celular do nosso corpo. Sendo assim, o movimento, esta mudança, integra a atividade física, o exercício, mas também o comportamento sedentário e sono, portanto, com menos movimento. Eu não irei trabalhar muito sobre as questões do sono, nem dos comportamentos sedentários, mas só para vos dar a ideia que o movimento integra tudo isto, mas integra especialmente a mudança. E o que agora se segue é o racional que foi sendo refinado durante estes mais de 20 anos de pesquisa. Esta figura, a que chama a figura principal, apresenta o modelo que vos quero trazer hoje. E está baseado em diversos racionais. Os que mais influenciaram são o duplo processamento, está aqui o sistema 1 e o sistema 2, duplo processamento, e no meio a teoria da autodeterminação, que está aqui representada pela sigla SDT, que é a sigla em inglês, que surge como um mecanismo que vai ligar estes dois sistemas. E eu agora até vou aumentar aqui este modelo para falar um pouco mais sobre eles. Portanto, neste modelo, o movimento, aqui do lado esquerdo, está rodeado de intuições, de emoções, o que poderemos dizer que é o sistema 1. E como o movimento permite-nos descobrir o mundo, será de esperar que a seleção natural nos tenha equipado de mecanismos que nos fazem sentir bem quando nos movemos, para nos mantermos vivos. E estas forças mais profundas e antigas podem se ligar ao significado e valor que damos ao movimento, os tais porquês mais profundos. Entramos então aqui nos processos, ou nos mecanismos motivacionais que vão gerar a energia para nos manter em movimento. Uma energia que deve ser verde, sustentável, rodeada de queros. O Martin Van Tenskit refere até que não se deve falar de motivation neste sentido, mas sim de wantivation, de want de quero. Se assim for, o comportamento é internalizado e o nosso sistema 2, que racionaliza os nossos comportamentos, vai integrando este comportamento de movimento nos nossos valores de significado, aumentando a probabilidade de mantermos o movimento. Por outro lado, se a energia que nos move é vermelha e poluente, não sustentável, estamos em processos de mustivation, um bocadinho à imagem do wantivation, do quero, e do mustivation, tenho de. Portanto, a energia externa, é de fora, leva a situações de contingência, só estou a fazer isto para alcançar um fim, e quando isto sucede, ou quando alcançamos o fim,
o movimento deixa de fazer sentido, ou então, por alguma razão, o fim que procurávamos deixa de fazer sentido e a probabilidade de mantermos o movimento é diminuta. Bom, entrei logo assim, como se costuma dizer, a matar, mas quis-vos trazer logo o racional que vai, de alguma maneira, nos acompanhar durante toda esta sessão, nos diversos estudos e nas diversas ideias que vos vou trazendo. Mas foquemos um pouco melhor nestes racionais e no que está por detrás desta figura principal que eu vos trouxe, aquela figura anterior, que eu chamo a figura principal, mas que tem, obviamente, elementos fundamentais que resultam de outros autores. Então, comecemos pelo duplo processamento, e temos aqui a ideia do sistema 1 e do sistema 2, mas que tem surgido com outros nomes na literatura. Eu vou salientar aqueles que têm sido referidos por Kahneman, quando indica que o nosso comportamento emerge da interação entre dois sistemas. O sistema 1, rápido, que é a nossa herança evolutiva, a nossa fisiologia e os processos decisionais mais antigos, que nos procuram manter vivos no aqui, no agora. Portanto, emoções, intuições, automatismos parecem residir por aqui. E depois o sistema 2, que é um sistema mais lento, deliberativo, prós e contras, que se alimenta de informação e procura dirigir as nossas ações para objetivos mais distantes ou evoluídos. Portanto, não tanto no aqui e agora, mas sim para coisas um pouco mais lá à frente. Portanto, pensar depressa é o sistema 1 e o pensar devagar é o sistema 2. Uma metáfora que eu costumo utilizar e que me ajuda também a não baralhar o que é o 1 e o 2 foi desenvolvida por Jonathan Haidt, e ele fala de um elefante que associa ao sistema 1 e de um condutor que associa ao sistema 2. E neste caso, que eles estão aqui assim, a nadar, é de esperar que existam lá forças diferentes. Notem que o elefante é massivo, é biológico, é intuitivo e, em comparação com o condutor, é muito grande. Mas porque o condutor é deliberativo e lento, o tal sistema 2, ele vai gastar também mais recursos. Isto leva a que o elefante, na indecisão ou no processo de não gastar tanta energia, possa entrar em funcionamento de piloto automático, mais económico e eficiente, embora possa levar a piores resultados no longo prazo. E estes dois sistemas, que foram resultado de uma evolução de milhares e até, direi, milhões de anos, funcionaram bastante bem numa altura em que os recursos eram relativamente reduzidos, numa altura em que tínhamos um contexto à nossa volta bastante diferente. Curiosamente, este sistema 1 e o sistema 2, que funcionaram tão bem até há pouco tempo, entraram agora no que se pode dizer que é um desencontro evolutivo. Isto porque vivemos numa sociedade obsogénica, promotora de prazeres que implicam uma dose mínima de movimento, de mudança mínima. Mas, por outro lado, temos estes sistemas que nos procuram satisfazer no imediato as nossas soluções, que nos fazem mover, que nos fazem mudar. E então, autores como o Lieberman falam deste evolutionary mismatch, no que se pode designar a antropologia do exercício com a antropologia da atividade física. Então, terminamos o duplo processamento e recordem, sistema 1, sistema 2 é esta ideia do duplo processamento, e aqui no meio falamos da teoria da autodeterminação, Self-Determination Theory, SDT. E quando se fala de motivação, esta é a teoria mais frequentemente usada. Na semana passada tinha mais de 4.300 artigos na PubMed. É uma teoria que se foca na qualidade da motivação. Lembrem-se, wantivation, eu quero fazer, ou mustivation, eu tenho de fazer. Portanto, é a qualidade da motivação e não tanto a quantidade da motivação que é interessante. É depois uma teoria organísmica, porque prevê que somos seres agentes que procuram desenvolver-se num contexto, e este contexto leva a que esta teoria também seja dialética, porque os nutrientes para que nós nos possamos desenvolver em termos organísmicos provêm deste contexto. E este modelo que estou aqui a apresentar resulta, obviamente, de uma evolução dos trabalhos iniciais e ainda hoje muito importantes do Ed Deci e do Rich Ryan. Está aqui um modelo, não interessa tanto a figura, mas um modelo publicado em 2000, que já falava, neste caso, do contínuo da autodeterminação, e dos trabalhos também do professor P. Teixeira, que, numa proximidade
já bastante grande àquilo que eu vos estou a apresentar em termos de modelo, realizou este modelo que aqui está. Portanto, eu costumo dizer que este será o iPhone 10 e o iPhone 11 é aquele que eu estou a produzir, ou o 12 é aquele que vos estou a apresentar agora. Portanto, este é o racional que vos trago. Portanto, temos a nossa figura principal aqui, mas que resulta, como muitas outras teorias, daquilo que foi pensado por outros investigadores. Terminamos então de focar a nossa atenção na introdução. É a altura do farol iluminar o percurso do segundo tema, que é o percurso do ser. E esta lição vai apresentar várias metáforas. E desta fotografia de estar no meio de um salto representa uma situação de inevitabilidade do movimento. Também representa o que eu considero ser a fase onde estou no meu percurso, que já tomou um balanço há uns anos atrás, que me impulsionou para esta fase de inevitabilidade, de manutenção do movimento que muito aprecio. Mas também representa a inevitabilidade de como o movimento é uma expressão do nosso ser no contexto. E como o nosso ser é afetado por o que nos rodeia. Portanto, cria-se aqui uma dinâmica, um processo em que há um sistema que se influencia um outro, uma dinâmica que acontece. E eu vejo então que o movimento é uma expressão do nosso hardware no envolvimento. E este hardware tendo esta expressão, este movimento, podemos dizer que esta expressão é função de um software que é construído, aprendido, tendo a educação física escolar um papel fulcral nestes processos. E esta abordagem sistémica é uma abordagem com a qual eu muito me identifico porque, tal como provavelmente para qualquer um de vocês, há autores que nos tocam de uma forma diferente e que tocam numa fase relativamente inicial da nossa formação e que vão moldando a maneira como experimentamos e vamos de encontro ao mundo. E o Edward Reed é um desses autores. Portanto, tem este livro que é o Encountering the World and Necessity of Experience, que nos falam de como o movimento e como a experiência são fundamentais para a criação do nosso ser e, lá está, sendo o movimento uma das maneiras como nós vamos de encontro ao mundo e uma das maneiras como nós experimentamos o mundo. E esta abordagem faz-me todo o sentido, porque tem pitadas da perspectiva ecológica, da perspectiva dos sistemas e, obviamente, pode ser complementada com ideias de autores que também têm influenciado bastante a minha forma de pensar nestes temas. Novamente, não é tanto importante as figuras que aqui estão, são só representativas de uma teoria muito mais vasta. Mas, portanto, estava-vos aqui a dar a ideia do Bronfenbrenner, com sua abordagem ecológica ao desenvolvimento do mundo, ou o Nexus, esta figura que está aqui do outro lado, o Nexus Sociedade, Comportamento, Biologia, desenhado por Glass e McTee, na procura de ligar as coisas que estão fora de nós, podemos dizer o nurture, eles prevêem que também existem meso, micro e macro contextos do nurture, o que está fora de nós, e o nature, o que faz parte da nossa biologia, que também tem vários contextos. Podemos pensar nas questões genéticas, e depois nas epigenéticas, e depois o que se passa a nível celular, e aí por diante. E este nexus procura ligar todas estas peças de uma forma que eu achei muito interessante. Como o nosso contexto está sempre a evoluir, é natural também que se tenham de criar talvez modelos que se adaptem a estas às novas condições. E nós hoje vivemos cada vez mais no digital. Portanto, é de esperar que o nosso movimento seja afetado, para o bem e para o mal, a partir deste contexto digital. Numa procura do bem, encetei uma série de estudos, mais ou menos em 2008 ou 2010, utilizando os Active Video Games e os Exergames como opção para a promoção do movimento em adolescentes com obesidade. Isto fruto do trabalho que fazia e que faço ainda com o Hospital de Santa Maria na consulta de obesidade adolescente, dirigido pela professora doutora Helena Fonseca, a quem reconheço um papel fundamental nesta dinâmica. Destes estudos e da ligação a colegas como o Ralph Madison e o Alistair Finn, o Ralph Madison está em Deakin, na Austrália, e o Alistair Finn está na Escócia, surgiu a ideia de que um modelo socioecológico poderia estar a transformar-se num modelo ciberecológico, com a nossa vida digital a exercer um papel igualmente importante no nosso movimento ao encontro do mundo.
Temos então aqui a primeira parte do nosso tema trabalhada, portanto vimos primeiro o nosso racional teórico, a nossa figura principal e esta ideia de uma abordagem relativamente sistémica com estes autores fundamentais que de alguma maneira condicionaram aquilo que vão ser os passos seguintes que agora vos vou mostrar. E o primeiro deles é o movimento enquanto saúde e é para lá que o nosso farol neste momento vai iluminar. Então comecemos pela saúde. Como disse há pouco, estando o movimento intrinsecamente à maneira, à forma como experimentamos o mundo, é natural que também esteja o movimento ligado aos processos de desenvolvimento e manutenção da saúde. Deve de haver ali um processo qualquer de recompensa por nós nos mexermos para que nós consigamos descobrir melhor o mundo. E isto já era reconhecido pelo pai da medicina já há 2500 anos. Embora muitas vezes nós nos esqueçamos desta segunda parte, não é? Nós pensamos mais no nós somos o que comemos. E esta tem sido esta tendência de focar nos aspectos da comida, especialmente derivado da pandemia da obesidade, tem sido uma temática que tenho trabalhado e com alguma preocupação. E pelo que consegui recolher das minhas memórias, a primeira vez que usei esta expressão, movimento para além das calorias, foi em 2004. E já na altura estava preocupado com o uso e abuso literal da ideia da balança energética. O movimento é para gastar calorias, a comida é para colocar calorias cá dentro. Eu acredito que há valores muito maiores nos alimentos do que as calorias, e há valores muito maiores do que as calorias no movimento. Mas, no entanto, alguns exemplos ainda prevalecem. Ainda na semana passada, um colega numa reunião, talvez já 2 ou 3, um colega numa reunião indicava que se focava no contador de calorias da passadeira enquanto estava no ginásio. E, portanto, cada vez que atingia um determinado valor de calorias, ele dizia, pronto, já gastei um pastel, ou pronto, já gastei um outro alimento qualquer. E dizia ele, que nessa altura, dizia com alguma graça, na minha perspectiva, que isto era quando eu ainda fazia exercício, porque agora já não faço. E apeteceu-me virar-me para ele e dizer, pois, é de esperar. Porque o que este colega estava a fazer era a entrar em processos de mustivation. Ele interpretou literalmente a questão da balança energética. Portanto, os alimentos não são só calorias, o movimento não é só calorias. Então vamos lá ver, porque aqui vou-me focar mais nas questões do movimento, para que é que ele serve para além disto. O Kelly Brownell lançou esta imagem, mais ou menos, este desenho, para representar as duas grandes correntes causais, vamos chamar assim, de como é que o movimento pode levar a maior saúde. Portanto, há realmente um conjunto de processos fisiológicos importantíssimos e para os quais eu reconheço o papel deles, obviamente, e que está aqui as calorias, mas também estão processos, por exemplo, de manutenção da massa magra, processos fundamentais. No entanto, eu queria que nos centrássemos na outra corrente causal, que é o que eu costumo chamar o tesouro escondido do movimento. Porque se esta parte do movimento estar associada a mecanismos psicossociais positivos, em princípio vai promover a manutenção do movimento e assim os benefícios para a saúde. E esta tem sido uma temática que já tem sido trabalhada em estudos que tenho feito. Este é um exemplo de um estudo que procurou ver se havia mais um foco nos aspectos mais fisiológicos do fitness e nos processos também mais fisiológicos do chamado fatness, portanto, do emagrecer a todo custo ou do ficar fit. E preocupava-me especialmente nesta altura, porque estava a trabalhar com os adolescentes com obesidade, quando por vezes procurava emagrecer o jovem a todo custo, mesmo que ao custo do seu fitness, da sua componente mais fisiológica. E, portanto, fizemos uns estudos, neste caso foi o António Quaresma, no seu mestrado, em conjunto com a professora Helena Fonseca e com a professora Margarida Matos, e o que nós verificámos foi basicamente o seguinte, que os jovens que tinham um IMC, um índice de massa corporal, relativamente alto, mas também tinham um indicador de aptidão cardiorrespiratória relativamente alto, portanto, tinham muito fit, até podiam ter algum excesso de peso, mas também eram bastante fit, estavam com boa qualidade de vida. Enquanto que aqueles que até podiam estar mais magrinhos, mais normoponderais, mas não tinham este processo fisiológico do movimento, o VO2 máximo, então tinham piores qualidades de vida. E esta tem sido um conjunto de processos que tenho estudado na corrente mais
fisiológica, só para, no sentido de vos mostrar que realmente é algo que me continua a preocupar, mas um pouco menos. Queria também só salientar que este primeiro estudo, que tem ali o IMC, o VO2 máximo e depois a qualidade de vida, começam a trazer, ou indicar que eu iria estudar cada vez mais os mecanismos, portanto, como é que as coisas acontecem. E esta ideia da nossa figura principal, se recorda, o Sistema 1, o Sistema 2 e a teoria da autodeterminação, já prevê várias ligações entre cada uma daquelas caixinhas, cada uma daquelas variáveis. Mas existem outras figuras bem mais complexas e completas que procuram ilustrar todas as ligações causais A afeta B que se formam no contexto do balanço energético. E esta figura foi proposta pela iniciativa Foresight do Reino Unido. Não interessa bem vocês verem estas caixinhas todas e as ligações todas, não é essa a intenção, mas mostra que é um sistema relativamente complexo e que tem muitas relações causais. No entanto, aquilo que eu me foco mais não é tanto qual é identificar o A e o B, mas sim identificar o que é que acontece entre o A e entre o B. Portanto, o que é que acontece naqueles processos, quais é que são os processos, quais é que são os mecanismos, quais é que são os mediadores destas relações causais. Portanto, na nossa figura principal, nós podemos ver que entre o movimento e a manutenção do movimento poderão acontecer aqui várias coisas que explicam os comos e os porquês do movimento se transformar em manutenção do movimento. E este estudo dos mediadores tem-me preocupado, como vos disse, já há bastante tempo. Está aqui um paper de 2010, escrito pelo professor Pedro Teixeira, que já representava uma série de estudos que tínhamos feito até à altura e que procurava estes comos e estes porquês, estes mediadores. E é um paper que tem um conjunto de citações assinalável, chegando perto dos 500. Então, olhamos para isto dos mediadores. O que é que eles são? Portanto, eles são mecanismos por excelência. Não é? Portanto, para aquela relação A causa B acontecer, é preciso os comos e os porquês. E os comos e os porquês, identificar os comos e os porquês, vai-nos ajudar a identificar alvos de intervenção. Portanto, porque provavelmente nós não conseguimos afetar A diretamente, nem afetar B diretamente. Mas talvez consigamos afetar os comos e os porquês que acontecem durante a intervenção. Então trouxe um primeiro estudo de 2009, agora trago-vos o último estudo que fiz. Este estudo foi apresentado em junho de 2021, portanto, no congresso do ISNEPA. E este é um exemplo de uma análise de mediação e é feito com base em equações estruturais, neste caso com um software chamado MPLUS. E o que acontece é que nós temos um modelo lógico, um bocadinho parecido com a nossa figura principal, portanto, um conjunto de relações entre variáveis, de interações entre elas, e nesta figura aqui nós vemos qual é que foi esse modelo lógico. Portanto, temos várias caixinhas, entre aspas, e várias setas que representam estes potenciais efeitos causais ou efeitos mediacionais. Como é que nós fizemos este estudo? Este estudo foi o estudo Know-How, portanto, foi um estudo que testou uma intervenção puramente digital para a manutenção do peso perdido em 1.627 pessoas. Portanto, foi um estudo financiado por Horizonte 2020, envolveu 12 universidades, a intervenção decorreu em 3 centros, sendo a Faculdade de Motricidade Humana um deles. E eu desempenhei um papel de coordenador operacional do estudo, em conjunto com a equipa PANO, liderada pelo Sr. Pedro Teixeira, para o qual reconheço e agradeço a oportunidade de trabalhar neste projeto. Explicado que tal o projeto, o que é que se passava? As 1.627 pessoas entravam no estudo depois de já terem perdido peso, recebiam uma app que procurava fazer com que elas mantivessem o peso perdido, pelo menos, durante os próximos 12 meses. E depois, quando nós medimos todas estas variáveis e fizemos esta análise mutacional, verificámos que conseguimos explicar cerca de 1/4, 23,5% da variância explicada. Portanto, o que acontecia neste modelo era explicado significativamente com um ajuste excelente ao modelo. E cada um destes efeitos que estavam ali são os tais potenciais mediadores, são potenciais mecanismos. Mas aquela análise foi feita com toda a gente. Então, a seguir, o que nós fizemos foi dividimos a amostra naqueles que perderam peso, naqueles que mantiveram o peso e naqueles que ganharam o peso. E corremos as mesmas análises e verificámos que estes mecanismos, que eu direi que acontecem maioritariamente ao nível do sistema 2, o tal sistema consciente, pois só aí é que são captados pelos questionários, estão em maior número
quanto pior a intervenção está a decorrer. Portanto, basicamente, quando nós ainda estamos a perder peso e as coisas estão a correr bem, parece que não há muitos mecanismos nutricionais significativos que são detectados pelos questionários. Quando nós estamos a manter, já estamos assim um bocadinho mais a tentar fazer mais coisas, conscientemente, pelo menos, isso então detectou-se neste modelo. Por último, quando as coisas estão a correr menos bem, nós tentamos de tudo, estamos como que a desenrascar o processo e usamos vários mecanismos, vários mediadores, vários comos e vários porquês. Chegando ao ponto, e se virmos agora aqui esta imagem aqui, chegando ao ponto de usar processos de mustivation, de tal motivação vermelha, de tal motivação poluente, não sustentável. Enquanto que os que continuaram a perder peso estavam a utilizar mecanismos de wantivation, de intrinsic motives, portanto, de motivos intrínsecos. Então, este foi um dos primeiros estudos que fizemos com o know-how. O know-how terminou há relativamente pouco tempo e, entretanto, meteu-se a pandemia. Continuamos a fazer estudos e estamos também interessados nos processos das emoções, os mecanismos emocionais. E, desde cedo, novamente, volto aqui, parece já um bocadinho velho a falar destas coisas, desde cedo que me preocupei no papel, na ligação das emoções com o movimento. Já que o primeiro trabalho que faço sobre isto é de 2001. E nesse trabalho procurei analisar qual seria o papel das emoções na manutenção do comportamento. Portanto, há o hedonismo, que nos diz que a resposta emocional como determinante dos comportamentos futuros. Há as questões da utilidade instantânea, que nos diz que se eu sentir, se eu perceber uma utilidade logo quando estou a fazer um comportamento, em princípio eu vou dar continuidade a esse comportamento. Portanto, estes dois conceitos estão muito próximos do que se calhar está a passar ao nível do sistema 1, do elefante, e é por isso que eu vos trago para aqui. Uma aplicação destes processos hedónicos, do fator dos processos hedónicos e de utilidade instantânea ao contexto do exercício e saúde foi feito por Stuart Pearley e pela Annette Moultrie no que se denominou o fator feel good. Portanto, a resposta afetiva positiva associada à prática de exercício que vai, de alguma maneira, completar a ideia de que se nos focarmos neste fator feel good, se calhar o movimento será mantido. O que está aqui em baixo é uma imagem feita do estudo peso, portanto, este até já foi ainda com o peso 1, portanto o estudo peso foi um estudo financiado pela FCT, feito na Faculdade de Motricidade Humana, 150 mulheres que estavam a procurar perder peso, dirigido pelo professor Luís Sardinha e pelo professor Pedro Teixeira, para o qual agradeço novamente a oportunidade. E neste paper de 2010 já fizemos uma análise nutricional que verificava uma coisa muito interessante, creio nós, que é quando as mulheres começavam a perder peso, elas começavam a se sentir melhor. Mas também aquelas que, mesmo não tendo perdido peso, se começavam a sentir melhor, prospectivamente, portanto, num futuro próximo, elas começavam a perder peso. Portanto, vimos que havia aqui uma reciprocidade, uma pescadinha de rabo na boca entre os processos emocionais e os processos comportamentais. Então, voltemos ao nosso sumário para ver onde é que estamos. Portanto, já falámos do movimento ao encontro da saúde, do mundo, portanto, os processos da construção do ser, o movimento como expressão do nosso hardware no envolvimento, o software que é criado a partir de uma literacia física, portanto, foi isto que falámos no movimento ao encontro do mundo. Depois do movimento como saúde, os mecanismos, o movimento não é só calorias, há processos emocionais, processos psicossociais que de alguma maneira podem nos ajudar a compreender a manutenção do movimento. Virando então o foco do nosso farol para o conhecimento. Portanto, o conhecimento é um trabalho, vai ser uma visita de médico, no sentido em que não vou trabalhar muito sobre este tema, é quase como que um spin-off dos estudos que tenho feito e realmente parece que o movimento pode facilitar o conhecimento. Trago-vos então os trabalhos do projeto Pessoa, um projeto feito na FMH, liderado pelo professor Luís Sardinha, financiado pela FCT, e basicamente, fundamentalmente o que foi feito foi uma intervenção em contexto escolar, em 15 escolas do concelho de Oeiras, em que algumas recebiam conteúdos adicionais à educação física, no sentido de promoção dos estilos de vida saudáveis, e alguns até tinham mais uma hora de educação física
para ver se conseguíamos melhorar a condição física e os estilos de vida saudáveis daqueles jovens. No entanto, como tínhamos tantos dados, procurámos fazer um spin-off, um estudo que decorreu, não estava se calhar inicialmente previsto. Nós tínhamos dados da condição física dos jovens, tínhamos dados da composição corporal, tínhamos imensos dados, e também tínhamos os dados do rendimento académico. Então decidiu-se fazer um estudo em que foi ver se será que aqueles jovens que são mais fit e que têm estão melhor em termos do seu peso também têm melhores resultados académicos, e realmente foi isso que verificou. Portanto, estar bem fisicamente e ser normoponderal eram os jovens que tinham melhores notas em termos escolares. Os outros dois, portanto, mesmo que fossem fit, mas tivessem excesso de peso, ou tivessem excesso de peso e não fossem fit, tinham melhores resultados. Na continuidade deste estudo, porque o estudo levou 3 anos, foi um estudo de intervenção, fizemos depois um outro estudo em que se procurou ver o efeito longitudinal, muito mais interessante, que é, então, os jovens que consistentemente tinham valores altos de aptidão cardiorrespiratória ou que os melhoraram, foram aqueles que tiveram melhores notas à frente nas disciplinas, especialmente nas línguas. E esta foi a visita breve que o Farol fez aqui ao conhecimento. Foquemos então aqui no movimento. E a questão do movimento pelo movimento decorre da ideia de como eu penso que se pode intervir, ou como se deve intervir neste contexto do movimento e saúde, se quisermos assim. Começo por lançar algo que não está sequer no relatório inicial, na lição inicial, porque surge depois de ter entregue a lição inicial, e que são as novas guidelines da Organização Mundial da Saúde, que quebram aquela ideia de uma dose mínima de exercício. Portanto, every move counts, tudo conta. E esta mudança nas guidelines facilita, na minha perspectiva, a comunicação da mensagem às pessoas, algo que considero essencial, a comunicação da ciência. É algo que temos de ter muito cuidado e que devemos focar e investir claramente na nossa atenção. Neste paper, que foi elaborado em conjunto com o Michel Segar, com o Marta Marques e o Tony Oakley, trata-se exatamente desta ideia de como é que este Every Move Counts vai ajudar na comunicação e vai ajudar no desenvolvimento de novas intervenções com mensagens baseadas na ciência, em que tudo conta. Portanto, basicamente o que isto quer dizer é que para este primeiro movimento que está aqui, não é preciso fazer 10 minutos, não é preciso fazer 150 minutos por semana. Qualquer movimento, uma ida a um escritório que está à minha frente, um subir umas escadas, um deixar o carro mais longe, pode desencadear o processo de intuições e emoções que fortalecem o significado e valor que eu dou ao movimento, levando aos processos de motivation, que vão aumentar a probabilidade de manter o movimento. O contrário também pode acontecer, infelizmente, mas, portanto, já não é preciso uma dose mínima. Então, conhecidos que estão os mecanismos, e sabendo qual a meta a atingir com as guidelines, podemos começar a pensar em desenvolver intervenções. E trago-vos aqui uma imagem de uma intervenção baseada na tal metáfora do elefante e do condutor. Portanto, o elefante que pensa rápido, mas que é intuitivo e emocional, e o condutor, que é o sistema 2, que corresponde à informação, à nossa racionalidade. E esta metáfora foi lançada pelos irmãos Heath em 2010 e serviu de base, por exemplo, para o desenvolvimento dos conteúdos do programa Pessoa, que vos disse, falei ainda há pouco, onde eu estive muito envolvido. Notem que estas imagens, ou estas metáforas de dirigir o condutor, motivar o elefante e preparar o caminho, possam parecer menos científicas, elas estão alinhadas a paradigmas mais reconhecidos na ciência, como, por exemplo, o COM-B da Susan Mick e do Robert West e colegas. Vejam então que dirigir o condutor está próximo da capacitação, da capability, o motivar o elefante está próximo do motivation e o preparar o caminho está muito próximo do opportunity. Portanto, parecendo menos científico, não é? É uma questão da comunicação da ciência. Então, ainda antes de passarmos a estas 3 fases, deixa-me salientar-vos que tenho tido a preocupação de medir bem as variáveis que fazem parte das nossas intervenções. Porque acredito que só com este controle e avaliação podemos saber se a nossa intervenção está ou não a funcionar. E
desde cedo, 96, coisa parecida, comecei a entrar em processos de validação de questionários, validação psicométrica, de sistematização dos recursos que estão disponíveis para que a investigação tivesse um bom controle e uma boa avaliação. Portanto, medir bem é fundamental para depois sabermos se estamos a intervir bem ou, neste caso, mal. Então, depois de medir, é preciso ter um modelo. E então começamos aqui a entrar novamente na nossa figura principal. Vejam como considero, deixa-me só puxar aqui para trás, vejam como considero que a comunicação entre o sistema 1 e o sistema 2 é como que mediado por processos motivacionais, portanto, processos associados à teoria da autodeterminação. Então, os processos motivacionais dirigidos ao indivíduo é algo que me preocupa bastante e também as chamadas técnicas de modificação do comportamento que já iremos falar de seguida. Então, vamos ver primeiro os processos motivacionais dirigidos ao indivíduo. Em 2009, julgo eu que foi a essa altura, começámos a pensar em que conjunto de técnicas, conjunto de estratégias é que poderiam melhorar a motivação das pessoas, portanto, fazer com que a pessoa entrasse naqueles percursos de motivation, aqueles percursos verdes. E o que parecia, na altura ainda prevalece hoje, ser mais indicado, são as chamadas, ou é a chamada entrevista motivacional. A entrevista motivacional procura aumentar a probabilidade da pessoa querer mudar quando sai de estar da consulta que tem convosco. Portanto, está muito próximo dos processos de motivação autónoma, dos processos de autodeterminação. E em 2012, depois de 2009 até 2012, estivemos aqui a trabalhar e sai um número especial editado pelo professor Pedro Teixeira, por mim e pelo Martin van den Skit, em que trabalhámos nas questões de como é que a entrevista motivacional e como é que a teoria da autodeterminação poderiam ajudar a compreender como é que se pode dirigir o condutor e motivar um elefante. E depois já também preocupação, agora já mais recente, este paper é de 2020, com o Jerome Lakerveld, em que nós falámos sobre como é que poderíamos integrar a motivação no tratamento, neste caso, da diabetes. Aquela entrevista motivacional é uma intervenção um bocadinho mais extensa, mas depois também temos preocupado com as questões das técnicas de modificação do comportamento. Portanto, estas técnicas são os ingredientes básicos das intervenções. Pensem, por exemplo, em estabelecimento de objetivos, por exemplo. É uma técnica de modificação de comportamento, de pistas para a ação. Se calhar já receberam alguma, por estarem aqui sentados há algum tempo e o vosso relógio vibrou para dizer levanta-te. Portanto, isto são as técnicas, são os ingredientes básicos de modificação comportamental. E existe uma taxonomia das BCTs, novamente a professora Susan Mickey está associada a isto, que nos ajuda a sistematizar a sua utilização. E recentemente, quando do know-how, tivemos um desafio muito interessante, na minha perspectiva, em que nós tínhamos estas técnicas que estão muito bem classificadas e categorizadas, mas que quase todas foram desenvolvidas em contextos de cara a cara, face a face. E nós tivemos de traduzir, de transferir, vamos lá, esta intervenção do cara a cara para uma intervenção digital. Então, como fazer uma pista para a ação em contexto digital? Como fazer estabelecimentos de objetivos em contextos puramente digital? E isto foi um desafio muito interessante e inovador, até porque o digital permite a integração de elementos de intervenção que podem ser muito interessantes no sentido de comunicar com o sistema. Mas se quiserem ver o paper, ele já está aceito e está também em pré-print no Psy Archives. E, aliás, estas questões dos pré-prints é talvez uma solução interessante para os processos do pagar, que ontem se falavam, relacionados com o espaço publicado e o custo de publicação. Então, temos os processos dirigidos ao condutor e motivar o elefante. Falta pensar que os processos motivacionais não dependem só do indivíduo, dependem também do contexto. E especialmente do contexto que se pode chamar uma DIAD, que pela primeira vez que eu ouvi falar desta DIAD, já agora foi a tese de doutoramento do professor Sidónio Serpa, a DIAD de treinador-atleta e os comportamentos ansiogénicos. Portanto, o motivador e o motivado podem interferir bastante nos processos de motivação das pessoas. E estes estudos que fizemos primeiro com os motivadores, normalmente não interessa tanto a referência que está aqui, resultou o primeiro do trabalho com
a doutora Marlene Silva, no chamado estudo POEMA, e POEMA era Promotion of Exercise, Motivation and Autonomy, POEMA, uma das siglas mais interessantes que criamos até agora, e que o POEMA estudou 300 profissionais de exercício em Portugal, medimos várias coisas, mas basicamente o que nós estávamos a procurar era o seguinte: será que aqueles profissionais de exercício que utilizam estratégias motivacionais de controle, aquelas que levam a que os clientes sintam que têm de, o que efeito é que isso vai ter na própria motivação do profissional ou no seu próprio burnout? E o que nós vimos era que aqueles que utilizavam essas três estratégias de controle tinham mais burnout e tinham piores motivações para o seu próprio trabalho. Portanto, novamente, uma pescadinha de rabo na boca, what goes around comes around, como escreveu a Marlene, e muito bem neste paper. Temos aqui um outro trabalho em baixo, num contexto motivacional mais alargado, não só do motivado e do motivador, mas quando o contexto se muda em termos motivacionais. E isto foi um estudo feito em 2016, quando decidiram que a nota de educação física iria deixar de contar para a entrada na universidade. E foi um impacto muito grande, potencialmente um impacto muito grande, em termos motivacionais dos nossos jovens. E neste estudo, que avaliou quase 700 jovens, nós tínhamos aqueles que já estavam no processo da nota não conta e alguns que ainda estavam no processo da nota conta, porque foi feito primeiro no 10º ano, depois no 11º, depois no 12º. E o que nós verificámos foi que aqueles que tinham, ou que estavam em situações em que a nota já não contava, reportavam maiores frustrações das suas necessidades psicológicas, entravam em processos de motivation e envolviam-se menos nas aulas de educação física. E este contexto motivacional, estes fatores que estão à nossa volta, como que são detectados pelo nosso próprio radar. Portanto, e o radar é uma ideia que tem sido discutida em conjunto com um colega belga, que é o Gert van den Broek, e basicamente o que ele desenhou em conjunto com o Martin van den Skit e outros foi que há um radar que tem dois eixos. Portanto, o eixo vertical, que vai desde o mais baixa diretividade em cima, eu sei que é estranho, e mais alta diretividade em baixo, e da maior ameaça à vossa esquerda e da maior suporte à vossa direita. Portanto, por exemplo, uma situação de caos pode ser quando vocês vão a um ginásio e um instrutor, por exemplo, vos diz assim: vai ali aquecer, faz ali qualquer coisa e depois volta quando tiveres tempo, ou não me chateias. Portanto, lança, quer pouca diretividade, mas alguma ameaça. Portanto, é um caos. Isso é detectado pelo nosso radar e não é muito bom, provavelmente, para a manutenção do movimento. Por outro lado, imaginem controle. Vais fazer o aquecimento, então, vais fazer a passadeira 15 minutos e não me chateias mais. Mas não quero fazer. Não, fazes aquilo porque eu é que sei, eu é que mando. Portanto, muita diretividade e muita ameaça. Controle. Depois temos situações agora de baixa diretividade e pouca ameaça, que são estratégias de suporte. Por exemplo, vamos fazer o aquecimento, podes fazer a passadeira, podes fazer a bicicleta, podes fazer o remo. Qual é que queres fazer? Portanto, damos um menu de escolhas e a pessoa se sente de alguma maneira que faz parte do processo decisional. Isso promove a continuidade, em princípio. E a estrutura é, quando nós até dizemos: eu quero mesmo que faças hoje a bicicleta porque ontem fizeste corrida e hoje deve estar aqui um conjunto de processos derivados do impacto, é melhor fazer hoje o remo. Explicamos, damos estrutura, explicamos às pessoas porque é que estamos a fazer as coisas. Portanto, este radar, tudo o que está aqui do lado direito, parece melhor e também as questões de alguma menor diretividade parecem ser mais interessantes para a manutenção do comportamento, neste caso, de movimento. Então, já falámos aqui das questões do movimento pelo movimento, como é que podemos intervir, mas relembrando, portanto, o movimento ao encontro do mundo foi aquilo que começámos a falar, portanto, o movimento como expressão do nosso hardware no mundo, a educação física como software que nos permite ganhar uma literacia física que, de alguma maneira, nos faz descobrir melhor o mundo. Depois vimos o movimento como saúde, o movimento não são só calorias, e vimos também que havia o tesouro escondido dos processos psicossociais como mecanismo, como mediadores da manutenção do movimento e, assim, dos efeitos na saúde. Depois temos o movimento como conhecimento, os estudos do projeto Pessoa, e agora vimos este modelo de intervenção de dirigir o condutor, motivar o elefante e preparar o caminho. Então, entremos no último passo, embora podemos dizer que estamos próximos do fim, mas o farol, quando ilumina aqui o fim, não quer dizer que seja o fim, porque ele anda sempre às voltas. Porque o meu desejo é continuar o movimento. E para isso até teremos
vou agora apresentar assim um conjunto de ideias que não estão tão fundamentadas na evidência, não foram testadas empiricamente, mas que serão como que um conjunto novo de hipóteses, portanto, gerando hipóteses. Então, primeiro o mais óbvio. Temos aquela figura principal, que é um modelo, e sabemos que todos os modelos estão errados. Mas alguns podem ser úteis. E vai ser com base neste princípio da utilidade que pode estar dentro dos modelos que eu vou falar um pouco convosco. Por exemplo, no know-how nós explicamos 1/4, quanto muito, da variância explicada. Que utilidade é que tem aquela informação, aqueles conteúdos que estavam ali? Então eu vou procurar cruzar estes dados que agora vos dei com os dados da lição, as teorias de manutenção do comportamento, tudo aquilo que temos vindo a falar, mas agora, mais especificamente mesmo nesta ideia de teorias de modificação do comportamento. Notem, já não é modificação do comportamento, mas sim manutenção do comportamento. E vou usar a revisão da Dominika Kwasnicka, onde ela identificou 5 tópicos presentes nestas teorias modernas, vamos chamar assim, de manutenção do comportamento. E aqui vou agora procurar colocar estes tópicos na metáfora do elefante e do condutor. Recordam-se que o elefante e o condutor estavam a nadar. Portanto, o elefante está abaixo da linha d'água, eu poderei dizer do subconsciente, dos hábitos e automatismos. E está aqui um dos temas que a Dominika identificou. Portanto, os questionários, acredito, apanham um pouco estes processos. Eu sei que há questionários de hábitos, mas acredito que não apanhem corretamente tudo o que se pode estar ali a passar. Acima da linha d'água, temos o condutor, onde estão a atuar os motivos para a manutenção, ao nível da nossa consciência e, em princípio, acredito, mais facilmente medidos pelos questionários. Os processos autorregulatórios de estou-me a aproximar ou estou-me a afastar do que quero, funcionam nesta interface entre o elefante e o condutor, portanto estão ali na linha d'água. E tudo isto acontece num contexto onde os recursos e as influências sociais coexistem, e são estes os outros temas que a Dominika refere. Agora, imagine all the people. Então, temos o elefante e o condutor dentro d'água. Nesta hipótese de intervenção, o condutor pode trabalhar com os conteúdos das intervenções. Por exemplo, no caso do know-how, era uma app. Essa app estava desenhada para desenvolver a satisfação das necessidades, o desenvolvimento das tais motivation. Portanto, os motivos de manutenção podem ser trabalhados a um nível consciente, ao nível do condutor, do que trabalha com a informação, e podem ser medidos por questionários. Por seu lado, abaixo da linha d'água, o elefante pode ser regularmente alimentado por informações. Por exemplo, algo que está muito presente hoje em dia são os wearables. A expressão, não sei bem como é que é traduzir isto, mas pensem nos Apple Watch, nas Fitbit, nos Garmin, nos telefones, que nos dizem a todo momento qual é que é o estado do nosso movimento, como é que está a nossa frequência cardíaca, se já estamos sentados há muito tempo ou não. Portanto, esta informação, este stream contínuo de informações, pode ser processada ao nível subconsciente, levando a hábitos, automatismos e processos autorregulatórios muito eficientes, mas está a acontecer abaixo da linha d'água. O elefante parece ser, assim, alvo de um priming para o movimento. E estes são processos difíceis de medir com questionários. Portanto, talvez tenhamos de ir à procura de medir estes processos, estes temas da manutenção do movimento com outro tipo de abordagens analíticas. E aqui trago-vos um estudo feito há um ano, já com os dados do know-how, em que procurámos, ou começámos a percorrer esse caminho. Foi um estudo exploratório, mas muito interessante. E para analisar o potencial efeito deste stream contínuo de dados, e procurámos ligá-los com as variáveis motivacionais. Portanto, foi um estudo feito com a Catarina Coutinho, uma aluna que fez o nosso mestrado, mas que já tinha também um mestrado em estatística e que trabalha com estas temáticas, e muito curiosamente o que nós fizemos foi o seguinte: portanto, tínhamos os dados das Fitbit das pessoas do know-how, 1627 pessoas, e cada uma dessas pessoas utilizou durante 24 horas, minuto a minuto, durante 7 dias por semana, durante 12 meses. Portanto, eram terabytes e terabytes de dados. E então, em vez de nós pensarmos assim, vamos ver como é que estes dados se enquadram no modelo, fizemos ao contrário. Fomos de baixo para cima, em vez de cima para baixo. Portanto, fomos fazer um grounded theory approach, em que, com o machine learning, fomos ver se conseguimos detectar
clusters e padrões de dados. E verificámos que haviam realmente um conjunto de dados que se aproximavam das pessoas que eram mais fisicamente ativas e outro conjunto que se aproximava das pessoas que eram menos fisicamente ativas. E uma coisa que fizemos depois foi, então será que estas pessoas fisicamente mais ativas estão em processos de motivation, da tal energia verde, ou é o contrário? E realmente confirmou-se. Portanto, aquelas que faziam mais atividade física, que estavam com mais atividade física, durante 12 meses, medidos de uma forma objetiva e pronto, durante bastante tempo, vimos que eram as pessoas que estavam em processos de motivation ligadas à energia verde, o que parece validar aquilo que será o nosso racional. Então, façamos a prova dos 9. Portanto, acabei já de vos dar do começar a nunca mais parar, parece-me que andará por ali, mas façamos a prova dos 9. Então, para o ponto 1, vimos a importância do movimento como forma de experimentarmos o mundo, a tal expressão do nosso hardware, representando o software com que somos equipados e que vamos desenvolvendo a partir, por exemplo, da educação física e do desporto. Para o ponto 2, movimento como saúde, vimos que o movimento não são só calorias. Há diversos mecanismos, mediadores, que ajudam a compreender o papel do movimento na nossa saúde. Portanto, o tal tesouro escondido. E sabendo que estes mecanismos psicossociais são alvos de intervenção, como, por exemplo, nós fizemos no know-how. Para o estudo 3, vimos os estudos do Pessoa, onde os melhores índices ou as melhorias da aptidão física estiveram associados aos melhores resultados académicos. E depois, para o 4, vimos como podemos intervir com o dirigir, condutor, motivar o elefante, preparar o caminho, o como be, ou pelo menos tendo a ideia de olhar para estas diferentes áreas de intervenção. Por último, voltamos à nossa figura principal, onde a manutenção do movimento surge como um resultado do sistema 1 estar em congruência com o sistema 2, a partir de processos de motivation verdes, em vez de processos de motivation, os que estão aqui em baixo, de eu tenho de. Terminamos então onde começamos, em movimento, numa impermanência. Esta designação eu gostei bastante, é um livro que li há pouco tempo de física quântica, que há aqui alguma interface interessante entre estes processos mais físicos, mais profundos e a nossa própria forma de estar. Portanto, numa impermanência, porque o farol anda sempre às voltas. E a nossa evolução preparou o sistema 1 para isso. Então, a partir dos processos organísmicos da STT, os tais motivation, a luz que cada um dos nossos comportamentos pode ser mais clara. E quando essa luz é mais clara, nós vamos internalizar o movimento. O sistema 2 vê melhor a reflexão da luz no movimento e torna-a parte do nosso ser, dos nossos significados, dos nossos valores, da nossa identidade. E a sociedade também parece estar a caminhar para ver essa luz. Veja-se, por exemplo, como o movimento foi reconhecido durante a pandemia como algo que era preciso fazer e permitir que nós saíssemos. Ou como nos pode ajudar a gerir as questões climáticas, por exemplo, através das ciclovias. Ou porque aumenta a nossa proficiência e a nossa produtividade. Ou, muito importante na minha perspectiva, para as questões do bem-estar emocional. Veja-se outra pandemia escondida, que é a pandemia da depressão, e como o exercício da maneira pode ajudar a atuar a esse nível. Ou também porque cada vez mais temos informação sobre o movimento e nós somos muito bons a integrar estas coisas que estão à nossa volta como algo que é nosso, não é? Somos cyborgs, no sentido em que o relógio já faz parte de mim, o telemóvel é a minha memória e tudo isto é integrado. Voltando então para a luz do movimento, eu acredito que ela nos torna mais forte, ela capacita-nos, ela cria oportunidades e motiva-nos para nossas ações, o tal combi. Como promotores do movimento, cabe-nos a responsabilidade de criar condições para que a luz do movimento seja clara para o indivíduo, ou pelo menos esclarecer que a luz está lá. Ela só precisa de ser aproveitada. E com isto termino esta lição, estarei disponível na expectativa de receber as vossas perguntas. Muito obrigado.